Olá, que saudade eu estava de vocês. Estamos, enfim, de volta às lives de terça-feira. Correria, né? Oi, Elane. Olá, Eli, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Já vou colocar o tema desse nosso encontro de hoje. Gente, eu estava com saudade de vocês. Eu estava com saudade de vocês. Deixa eu colocar aqui. Nem deu tempo de colocar lá no grupo. Enfrentando os traumas. Calma aí, tô digitando aqui. Enfrentando os traumas como adultos. Olá, Luzia, Joyce, tudo bem com vocês? Pronto, tema fixado. Vamos para o assunto da semana. Como você enfrenta os seus traumas? Pois é, pessoalmente, né? Lá no evento Mulheres Reconectadas. Tá chegando. Como você enfrenta os seus traumas? Tem muitas pessoas que enfrentam os seus traumas reprimindo eles. Porém, quando eu vou lá e reprimo esse trauma, aquela situação que me causou alguma dor, sempre que acontece algo que me lembre que tá ali no meu subconsciente, a dor, as emoções, o cheiro, a música, o tipo de toque, qualquer que seja o gatilho que ficou ali, você pode começar a travar a sua vida. Pode vir a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Por quê? Eles vêm como um alerta para te mostrar que esses traumas precisam ser resolvidos, liberados, porque tudo aquilo que você não libera acaba, de certa forma, dominando as suas emoções, te paralisando em várias situações da sua vida. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, porque poucas pessoas percebem que é o reflexo desses traumas que ainda contribuem para que você esteja exatamente como você está hoje. Tem pessoas que crescem na idade, mas nem sempre nas emoções. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: Simone, eu preciso ter mais equilíbrio emocional. Eu me sinto assim desequilibrada emocionalmente. Qualquer coisa eu choro, eu não sei lidar com despedidas, eu não sei lidar com quando eu tenho que mandar um funcionário embora. Por que isso acontece? Por que você tem esse tipo de dificuldades? Porque existem registros ainda que não foram dissolvidos, que não foram bem elaborados. Na psicanálise nós falamos dos sentimentos não elaborados. O que é esse elaborados? É porque você não interpretou, não conseguiu ressignificar para então liberar, entende? Então, nesse sentido, nós precisamos tomar consciência, né? Eu falo muito essa frase aqui: precisamos tomar consciência. Por quê? Reprimir é o primeiro passo que nós fazemos como forma, entre aspas, de proteção. Então, se eu tenho medo de algo, às vezes eu não expresso, porque eu levar a imagem de mulher ou homem forte é o que me faz bem. Porém, quando vem algo que acontece ali, que me remete ao medo, o medo de ser deixado, o medo de ser traído, as inseguranças do dia a dia, às vezes para tomar uma decisão, eu acabo virando ali, de forma inconsciente, aquela criança.
acolhida. Às vezes eu vou fazer uma constelação e a pessoa ou eu estou representando o cliente, a nossa postura aqui é como se fôssemos de uma criança com medo, que se esconde. E talvez hoje você esteja se escondendo como a sua criança se escondeu. Essa semana eu fiz um atendimento de uma empresária em que ela trouxe exatamente essa dinâmica. Simone, eu tive uma notícia muito triste essa semana. E eu pedi que ela me contasse. Ela, olha, minha babá, que é uma pessoa da minha confiança, veio da minha cidade trabalhar comigo, é uma pessoa de super confiança, porém não tá fazendo tudo direitinho, mas ela me falou que vai ficar comigo apenas até o dia 5. E eu estou desesperada, porque eu não tenho outra pessoa de confiança como era ela. Como eu já tinha feito a constelação dela, eu consigo trazer para ela a consciência do porquê dessa dificuldade de despedidas. E eu falei, qual outra despedida foi difícil para você? E ela, meu Deus, na constelação eu vi que foi difícil quando os meus pais se separaram, quando meu pai foi embora. Eu falei, pois é, a presença dele te remetia segurança. Quando ele foi embora, vocês tiveram dificuldades. Então aquela dificuldade gera o medo de passar por aquela situação novamente. Então é mais fácil eu me apegar, é mais fácil eu me sujeitar a algo do que passar novamente pela mesma dificuldade que eu passei anteriormente. Então, quando a gente toma consciência disso, eu posso, enfim, olhar para determinadas situações da minha vida hoje, na fase adulta, como adulta, e não mais como aquela criança. Não, espera aí. Então, eu estou a funcionária não está me atendendo muito bem, mas é uma pessoa de confiança. Não faz a comida da criança como eu gostaria. Já passei várias instruções. Não está me atendendo. Essa despedida, o que dificulta, não é somente, é claro que não é fácil arrumar uma pessoa para cuidar do seu filho, mas não é só isso. É uma dependência emocional que as pessoas criam em virtude do trauma que ela ainda está, muitas vezes, processando. Entende? Então, olha só. Às vezes, você cresceu na idade, mas os seus medos ainda são os medos da sua criança. O medo de se entregar no relacionamento, o medo de arriscar uma nova oportunidade, porque lá atrás arriscar significava dor, significava despedida, significava em alguns momentos traição. Quem aqui já reagiu e depois pensou, por que eu fiz isso? Por que eu perdi essa oportunidade? Por que em determinada situação eu agi com tanta rispidez com meu marido, eu agi com tanta rispidez com meu filho? Quem aqui já passou por essa situação de reflexão, falou assim, nossa, por que eu agi assim com essa pessoa? Ou comigo mesma? Você já passou por essa situação? Então, o trauma, ele não é o que aconteceu. É o que você teve que passar sozinho. E o corpo, muitas vezes, ele cresce rápido. Mas as emoções não. Muitas emoções, elas são processadas ao longo da vida. E esses medos, inseguranças, incertezas,
principalmente o medo do abandono, o medo da rejeição, faz com que você haja na vida como aquela criança que se sentiu rejeitada, que se sentiu abandonada, que não se sentiu vista, que não se sentiu acolhida. Faz sentido? A Joyce colocou que sim, a Solange também. Então saibam, muitas vezes você ainda o que está reagindo dentro de você é essa parte aqui. É a criança que ainda sente medo. Por isso acaba não arriscando, procrastina, fica esperando que alguém venha te dar colo, fica esperando que alguém te veja, que alguém te acolha. O adulto sabe o que precisa ser feito e ele consegue fazer quando ele está curado e liberado desses traumas. Já passou por essa situação? Às vezes, você se sente uma pessoa capaz, sabe o que precisa ser feito, mas não sente força para executar. É como se você soubesse o caminho, mas faltasse algo, faltasse um apoio, faltasse uma permissão, ou um vai dar certo. Ei, você pode contar comigo se tudo der errado. Talvez o seu adulto hoje ainda espera o mesmo apoio que a sua criança não sentiu. E é preciso olhar para a depressão, para a ansiedade, Rosilene, com os olhos do adulto. Para isso, nós precisamos entender o que levou a pessoa a ter a depressão, para onde ela ainda olha, que causa dor, ou a ansiedade, o que ela tenta controlar que não compete a ela. Nós não controlamos o que os outros fizeram, falaram em relação à nossa pessoa. Mas nós temos a responsabilidade de curar, de liberar aquilo que nos causou dor. Então, esse controle é nosso, essa responsabilidade é nossa. Tem pessoas aqui que até hoje não se sentem ouvidas, porque ainda espera como uma criança o momento certo para abrir a boca, para falar. Ainda fica esperando permissão. E que tal você levantar a mão ou que seja falar? É falta de educação interromper? Mas chega, há momentos em que você precisa interromper e dizer, agora eu que vou falar. Em qual circunstância aí da sua vida você precisa se posicionar como um adulto e dizer, agora chega, agora eu falo, agora você vai me ouvir. Tem crianças que desde a infância precisam ser aquele ou aquela que sustenta o lar financeiramente, emocionalmente. Esses dias eu tive um atendimento de uma mulher que ela me relatou que a mãe, quando ela era criança, o pai viajava, a mãe se embriagava, tinham adultos ali presentes, mas ela se sentia responsável pela mãe.
E certa vez a mãe até tentou tomar alguns medicamentos perto dela. Olha a responsabilidade que essa criança achou que naquele momento ela tinha com aquela mãe. Como que isso impacta na minha vida adulta, Simone? Você tenta salvar todas as pessoas ao seu redor até hoje. É sua responsabilidade? Então tem pessoas que precisou viver uma dinâmica lá atrás que está hoje impactando a vida adulta dela. Porque ela teve ausências dentro da própria casa, ela teve ausência emocional, ela não se sentiu acolhida. E hoje na vida adulta fica igual o Push. É Push, o macaquinho lá da China, mendigando carinho, atenção, as pessoas te empurrando. Sai daqui, aqui não. Você é pegajoso demais, né? Eu vejo lá os comentários, as pessoas, ele é muito pegajoso. Sim! Por que você é pegajoso? Por que você é pegajosa? Por que você é tão controladora? Porque você tem medo de ser abandonada e ser rejeitada novamente. Então, por isso que você fica ali como Push, carregando, né? Um galinho, mendigando carinho, mendigando atenção para as pessoas. Sabe? Se eu não acesso a raiz do que leva a minha pressão também, Rosilene, aqui, no seu caso, entra medicação, terapia, né? Autocuidado, ficar só com o que é seu, para que você volte a ter mais leveza. A pressão alta, por que acontece, gente? Quantas coisas eu estou carregando que está me gerando uma pressão? Quantas coisas você está carregando que está trazendo essa pressão? Você, Rosilene, está vivendo um conflito, né? Uma luta, uma sobrecarga. Você está tentando ser mais forte do que você consegue. E é preciso dizer não, é preciso pedir ajuda, é preciso falar isso eu não consigo. Por favor, me ajude. Chega, gente, de querer dar conta de tudo sozinho. As doenças, os sintomas, elas vêm para nos apontar que tem algo ali. É possível encontrar um novo trabalho, é possível renegociar as dívidas, entende? Às vezes nós ficamos presos em uma porta que se fechou e Deus está abrindo algo muito melhor para você. Mas se você fica às vezes ali só olhando para a dor da perda, você não vê mais solução, entende? Sabe, Deus tem respostas para todas as nossas orações. Só que nós precisamos estar com os olhos atentos e parar de ficar olhando para o passado. O passado, Rosilene, ele não te define. E quando nós olhamos para esse passado e entendemos que de fato ele que nos trouxe até aqui, é que nós conseguimos nos levantar e falar, bom, então eu tenho dívidas, então eu tenho situações para serem resolvidas, então eu me permito e decido buscar outra oportunidade. Pois é, mas você ficar trancada não vai contribuir para a solução do que você precisa agora.
que é uma nova oportunidade, que é resolver as dívidas, entende? Se fechar, só vai fazer com que as coisas aumentem. Então, após a live, vai lá, toma um banho, ou lava o rosto, faça uma oração, peça uma direção e comece novamente. Recomeçar não nos deixa fracos. De jeito nenhum. Porque é tão bom, é tão maravilhoso quando você conta uma história como essa sua. Olha, eu estive com depressão, eu estive com ansiedade, então eu decidi levantar da cama e resolver esses meus problemas como um adulto. Sabe? Por muito tempo, eu lamentei muitas coisas que aconteceram na minha vida, que me geraram culpa, vergonha, sentimento de abandono, de rejeição. Eu me sentia desprotegida. E quando eu entendi que eu, como adulta, que me protegia, que dizia não, que tinha o poder de fazer aquilo que de fato me faz bem. Esses dias uma moça falou assim: Simone, mas meu marido não me ajuda na minha dieta. Ele compra as coisas que eu quero comer, mas ele come besteira perto de mim. Falei, sai de perto. Então, se a gente parar para pensar, sempre tem uma solução. E isso exige de nós a postura do adulto. O outro pode estar comendo aqui aquele troço maravilhoso perto de mim, aquele doce, aquela torta maravilhosa, mas eu sei que se eu comer aquele troço ali, eu não entro, né, na lingerie, eu não entro no biquíni, eu não entro no maiô, eu não entro na sunga, como eu quero. Então, eu preciso dizer não para as tentações que seja. Então, percebe como que vai vir situações que vai te tirar do prumo e elas vêm para que você entenda o seu potencial, para que mais tarde você conte a história como um vencedor. E aí muda todo o cenário. Então, se você parar para pensar, aquela criança que se sentiu rejeitada, abandonada, né, que muitas vezes chorou sozinha, ela aprendeu que precisava sobreviver. E hoje o adulto ainda, né, continua o que ela aprendeu. Está sobrevivendo. E aqui nós estamos falando com pessoas que entendem que tem a permissão, que entendem que o poder do controle, da decisão estão em suas mãos. Nós estamos falando com adultos que têm poder nas mãos. Primeiro porque você é filho de um pai que tudo pode. Começa por aí. Muitos adultos continuam protegendo dores antigas. Sabe quando é que você continua se protegendo como uma criança de dores antigas? Quando você tem medo de arriscar. Quando você tem medo de desagradar. Quando você vive um relacionamento tóxico, porque ainda tem medo do que pode acontecer se essa pessoa for embora como seu pai foi um dia. A dor foi tanta que você não quer sentir ela novamente. E aí você se sujeita a esse tipo de relacionamento. Às vezes você vive um relacionamento abusivo hoje na sua vida profissional, porque você foi abusada lá atrás e é esse o registro que está aqui.
Então você ainda se sujeita a isso porque você não curou isso lá atrás. Como enfrentar isso, Simone? Olhando para esse passado, entendendo que ele não te define. É o primeiro ponto. Ele não te define. No Mulheres Reconectadas, muitas pessoas são consteladas lá durante o evento, né? Não consigo constelar todo mundo, porque o evento é para muitas pessoas, mas várias pessoas são consteladas e a gente pode ver a grande transformação, o grande impacto, né, que elas têm ali. Outras pessoas não vivem a constelação, mas vivem os desbloqueios emocionais. Então, o que está bloqueando a sua vida adulta hoje? Alguns traumas nasceram de perdas que essa criança não conseguiu entender. Uma vez eu atendi um jovem e ele me disse assim: eu não entendo o sentimento que eu tenho pelo meu pai. É um misto. É um misto de emoções. Eu tenho raiva dele e eu sinto muito amor por ele. E ainda saudade. Porque ele morreu e eu tinha 4 anos de idade. E eu disse: a sua raiva vem porque você ainda culpa o seu pai. Porque ele foi tão cedo. Esse é o olhar do adulto ou é o olhar da criança? A raiva nos remete a algo que aconteceu e você não teve controle. Nem você, nem seu pai. E às vezes você ainda olha para a vida com essa raiva. E aí você é ríspido. Porque você ainda não conseguiu curar isso. Faz sentido ou não? Quem já passou por um luto aqui na infância? Nem todo luto é por alguém que morreu, tá? Às vezes é pelo amor que faltou. Quando o luto não é vivido, a emoção fica parada no tempo. Às vezes você não viveu o luto de uma despedida, de um relacionamento, de uma amizade. Porque quando se rompe um relacionamento, tem a fase do luto também. Tem a fase do luto também. A Ju colocou aqui, né? A Joyce também, que viveram, né, situações de perdas na infância. A Ju, eu sei que foi o papai dela, né? E a nossa criança, o nosso adulto, né, cresce com o vazio, com as faltas, com a saudade que a gente não sabe de onde. E se esse adulto não toma consciência disso, vai acabar buscando suprir esse vazio em álcool, em drogas, em compras, em alimentos, em relacionamentos, às vezes até abusivos. Você se permite ficar ali pelo medo novamente da despedida, da falta. Márcia colocou: eu gosto de uma pessoa e já faz tempo que estamos juntos, mas ele fala que a gente é só amiga. O quanto você gosta de você, Márcia? O quanto você se ama, o quanto você se respeita? Porque existe relação de amigos e existe relação entre homem e mulher.
O que você quer? Ele já deixou isso claro. Ainda bem que tem mais pessoas, né? É necessário ampliar a nossa visão. Às vezes a pessoa ora e pede alguém para a vida dela. E aí vem umas pessoas com esse tipo de característica que já te falou que quer só amizade e você às vezes está ali achando que essa pessoa que Deus tem para você vai te querer, vai te respeitar, vai te honrar, vai querer apresentar você para a família dela com orgulho, com respeito. Só que esse respeito tem que vir de você primeiro. O quanto você se respeita? O quanto você se ama? O quanto você se posiciona? Entende? A maneira como você se olha, a maneira como você se vê, o quanto você se ama é o que você está emanando para as pessoas à sua volta. Por que as pessoas ainda te desrespeitam? Porque você não se respeita. As pessoas não valorizam você, o seu trabalho, o seu negócio, porque você ainda não faz isso. Percebe que o quanto nós temos o poder de termos das pessoas aquilo que a gente almeja? Eu preciso ser essa pessoa. Para mim, primeiro. A Ju colocou, né, que diante de um luto nós precisamos passar por todas as fases que a criança não sabe em muitos casos. Ju. E os adultos, né, que passaram por essa dor não têm consciência disso, porque eram crianças, não se despediram, não sabem somente o que os outros contam a respeito desse pai ou dessa mãe. Então eu preciso viver esse luto e muitas vezes eu preciso de um terapeuta, de viver um processo, de passar por uma imersão para entender isso de verdade. Joyce colocou aqui: meu pai morreu, eu tinha 7 anos e com 10 virei mãe dos meus irmãos, porque minha mãe teve que trabalhar e no futuro tive que ser mãe da minha mãe. Ai, gente, eu quase dou um troço quando eu... Ai, não vira mãe da mãe de vocês, não. Vocês podem ajudar os pais de vocês, mas como filhos. Como filhos que fazem o que pode. A sua avó, mãe da sua mãe, precisa ter o lugar dela de volta. Simone, mas ela morreu. Ei, é sobre a sua postura, não é sobre o que aconteceu. Porque muitas vezes as mulheres estão indisponíveis para relacionamento, para o dinheiro, para o sucesso, para a prosperidade, porque acreditam que precisam ser mãe da mãe. Não é porque sua mãe hoje é idosa ou doente, que precisa do seu cuidado, que você vai se tornar mãe dela, não. Você ajuda e faz tudo no lugar de filha. Com respeito ainda, acredita? Essa é a postura que vai te levar para o sucesso e prosperidade. Enquanto você estiver nessa dinâmica, as coisas não fluem. Isso é o que a gente ensina na visão sistêmica. Muitas pessoas não estão prosperando porque estão na dinâmica de mãe da mãe, pai do pai. Peraí. Não posso espantar o povo. Eu quero todos vocês no Mulheres Reconectadas. Gente, lembrando aqui, ó, Mulheres Reconectadas, dia 14 e 15 de março. O link para as inscrições estão aqui na bio. As vagas são limitadas. O ano passado o povo sofreu, porque depois que acabou as vagas, o lugar é contado, tem a apostila, tem as dinâmicas. Então, depois não venham reclamar. Esse evento é uma vez no ano. Olha lá, pensa.
Quando surgem os medos do adulto, quem tem medo ainda é essa parte sua. Sabe aquele medo de arriscar? Aquela procrastinação? Aquele sentimento de dívida? Principalmente os medos. Está relacionado a essa fase sua aqui. A sua infância. E às vezes tem coisas que aconteceram quando você estava ainda no útero da sua mãe. Às vezes sua mãe pensou em te abortar. Você se sente rejeitado até hoje. Porque existe ali um registro intrauterino. A mamãe ficou muito ansiosa ali no período gestacional. Às vezes você é ansiosa hoje porque vive o reflexo do que viveu ali no útero da mamãe. Então, medo da rejeição, do abandono, de errar, de não dar certo, de prosperar, é uma proteção. Uma proteção que a sua criança criou. Que hoje talvez esteja virando, ou seja, a sua prisão, que te impede de prosperar, de ter bons relacionamentos, de conduzir melhor os seus filhos, de ter saúde. Viver o reflexo dos traumas é viver numa prisão. Porque quando eu vivo o reflexo dos traumas, eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo estabelecer um relacionamento saudável. É aquele trem cheio de conflito o tempo inteiro. Porque quem está gritando ali não é o adulto, é a criança ríspida. Atrás de um adulto ríspido existe uma criança ferida. Por que você não sabe dialogar? Por que toda vez você tem que gritar? Por que todas as vezes que fala de ter uma conversa te irrita? Era difícil as conversas que você tinha na sua infância? Como as pessoas te chamavam a atenção? Era gritando? Ou às vezes você não tinha como falar, você não se sentia ouvida e hoje você grita, você não dá espaço para as pessoas falarem. Então percebe o quanto que o que a gente viveu pode ser o gargalo que nós estamos vivendo hoje? O que a Ju tá falando aqui, ó? Por falar nisso, hoje em uma turma de 35 alunos de psicologia, tinha 28 pegando o lugar dos pais. Ai, Ju, eu imagino você lá no meio disso. Eu não posso estudar nesses lugares, gente. Eu saio de lá na hora, né? Vou ficar, mas eu não tenho nada com isso, né? Não tem nada com isso, vou sair de lá tranquila, mas na hora, como a colega aqui falou, né? Ah, que eu sou mãe da minha mãe. Que mãe da sua mãe? Vai ver sua vida, vai fazer o que te compete como filha, de consciência tranquila, mas ainda olhando para a sua vida, sem querer salvar ninguém, ok? Mesmo quando você tenta seguir essa parte sua aqui, muitas vezes continua
influenciando as suas escolhas. Quando você está na infância, você não escolhe, você não decide com consciência, e sim com os reflexos da sua história. Faz sentido? Você decide com medo. Eu vou ficar aqui nesse relacionamento que eu tenho medo, né, de não encontrar ninguém, tá tão difícil. Eu não vou fazer um investimento não, porque amanhã pode faltar. O que faltou para vocês na sua infância? Tem pessoas que juntam dinheiro para falta. O que vai acontecer, gente? Vai faltar, criatura. Significa que tem treta lá do passado ainda que te remete a viver na escassez. A repetição é uma tentativa inconsciente de resolver o passado. É necessário, de verdade, acolher essa parte sua. Acolher essa parte sua. Você precisa ser a mãe, o pai que você sentiu falta, mas não culpando os seus, porque eles te deram o que podia. Eles fizeram para você o que conseguiam. O adulto consegue ver isso. A criança lamenta, chora, vira vítima. Isso não traz solução. Vitimismo não traz solução. Ser adulto emocionalmente não é ignorar essa criança, é aprender a cuidar dela. E cuidar dela não é ficar esperando que o seu pai venha te salvar, que seu marido venha te salvar, que seu filho venha te salvar. Tem adulto projetando em filho a sua cura emocional. E aí não sabe por que os filhos adoecem, não sabe por que os filhos pensam em... Porque a vida tá pesada. Eles não estão conseguindo dar conta de coisas que não são deles. Você precisa ser um pai curado para que os seus filhos sejam liberados. Esses dias um pai veio falar comigo: Simone, o meu filho está passando por essa situação e por essa situação. Eu falei, nossa, ele lembra muito as suas atitudes, né? Esse filho precisa de cura emocional? Sim. Principalmente entender que ele não vai salvar o pai. Agora, enquanto esse pai não cura, o que ele vai ver? Quais são as atitudes, as características que esse filho vê no pai e acaba repetindo? Ou muitas vezes deixando de ir para a vida acreditando que tem que salvar o pai, que está doente, que não prospera. Verônica colocou: ser adulto é desagradar, ficar implorando salvamento, né? Eu peço que vocês respirem fundo. Se você não estiver dirigindo, estiver em um lugar em que você possa, né, fazer uma respiração profunda, fechando seus olhos. Imagine você com 7 anos de idade. Imagine você adulta, com a idade que você está hoje, olhando para essa menina, para esse menino de 7 anos de idade e diga: hoje eu cuido de você. Mais uma vez, respire fundo.
e diga: agora eu me permito te dar aquilo que você sentiu falta. Então, quando eu falo sobre enfrentar os traumas como adultos, é você entender que hoje quem cuida de você é você. Não é seu filho, não é seu marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é as pessoas que você ama, é você. É, Alecrim. Essa é a verdade. Então você não precisa ficar reagindo como quem ainda está ferido, sendo ríspido com as pessoas, tendo raiva de qualquer coisa. Você não precisa ficar com medo do novo. Você não precisa ter medo de arriscar. O passado, ele explica, mas ele explica muitas coisas, né? Que eu estou comentando aqui com vocês. Explica a sua falta de resultado, a sua dificuldade de sair de um relacionamento tóxico. O passado, ele explica o porquê que você tem essa dependência emocional. O seu passado explica o porquê que você tá cheio de dívidas financeiras hoje. Criança não sabe lidar com dinheiro, não. Então, o passado explica muita coisa e é preciso identificar aonde esse adulto ficou preso. Para onde esse adulto olha? Para qual fase da vida esse adulto olha que ele tem, os resultados que ele tem hoje? O adulto que você é hoje pode dar um novo destino à sua história. Porém, você precisa mudar de postura. Tocar o barco como um adulto, não como uma criança. E talvez a cura comece quando você para de fugir dessa parte. Porque dói olhar para as nossas sombras, para aquilo que nos causou dor. Dói. Mas é onde dói. É onde está a dor que está a cura. Quando você começa a acolher a sua história e a força que tudo isso que você passou. Porque se você chegou onde você chegou, reconheça, você é mais forte do que você talvez tenha percebido. E ao preço que custou a essa criança, se permita, decida. Saiba, você tem a permissão de fazer diferente. Às vezes nós ficamos como que esperando alguém falar, pode ir, arrisca, eu tô com você, se der ruim eu tô aqui. Você que tem que assumir isso, para de esperar a permissão, a aprovação, o apoio do mundo. É bom ter apoio? É, mas não dependa. Se tem uma coisa que nós precisamos ser dependentes é do amor de Deus. E essa é a única coisa, uma das poucas coisas que a gente tem certeza na vida, que Ele nos ama. Olha que coisa fantástica. Então, quando eu tenho certeza do amor de Deus, eu não tenho que temer. Eu não tenho o que me preocupar. Eu não preciso querer controlar tudo, mas eu preciso estar agindo diante daquilo que eu quero. Repitam comigo. O adulto faz aquilo que precisa ser feito. Criança vai fazer atividade física? Às vezes vai porque precisa, né? Porque tá gordinho, isso e aquilo. Mas eu tô falando coisa de adulto, pra academia, pegar peso. Criança não vai. Criança muitas vezes não sabe cuidar de dinheiro, se bem que hoje em dia muitos já sabem, tá?
E sabem melhor do que muitos adultos, sabem poupar, sabem quando gastar e quando não gastar. Agora, se você, alecrim dourado, está movido pelas suas emoções, o que vai acontecer? Você vai comprar compulsivamente, buscando suprir seus vazios e vai se perder financeiramente. Na hora, aquela sensação incrível, ai, comprei, depois enfia lá no guarda-roupa e nunca mais vê. Então, prazer momentâneo. Quem está vivendo isso está vivendo um reflexo de um vazio. Vamos entender que vazio é esse. E eu quero te convidar para estar comigo no evento Mulheres Reconectadas, que vai acontecer dia 14 e 15 de março. Quem aqui já participou sabe o quanto é transformador. Eu vi algumas pessoas aqui que já participaram, né? Verônica, sei que participou, a Marli estava aqui, já sei que participou, a Ju já participou também, Lohana já participou. Gente, tem algumas pessoas aqui que eu não vou lembrar. Marcinha já participou. Várias pessoas aqui. Então, esse evento são 2 dias de imersão, né? Vai ser uma honra ter vocês conosco. Lá eu trabalho criança interior, relacionamento com os pais, vida amorosa, sucesso profissional, escassez, né? Como olhar para o dinheiro. Então, são 2 dias de muito impacto emocional. A Glaucinei também participou. A Tanara já participou. A Tanara participou lá em Bruxelas, né? Eu não tinha visto, Tanara, que você está aqui. Então, aqui no Brasil, né, eu consigo fazer 2 dias. A Tanara foi praticamente meia parte de um dia, né? Nós começamos o evento às 10 da manhã e fomos até às 17 ou 18. Aqui nós conseguimos fazer em 2 dias, então eu consigo trabalhar de uma forma muito profunda. E com certeza eu vou ficar muito feliz, honrada com a presença de vocês. Não vou pegar leve. a risada maquiavélica. Não vou enganar vocês. Não. Lá é um evento, Mulheres Reconectadas, é um evento para mulheres que decidiram olhar para dentro delas, ressignificarem, né, esses traumas, para que de fato a mulher adulta possa assumir o sucesso, a prosperidade, as decisões, né? Verônica queria muito mudar para outro estado, mas estava refém de algumas questões ainda. Agora tá lá, maravilhosa, onde ela queria morar, pertinho da praia, né? Então é sobre isso. Ela não pega leve, gente. Verônica. Não, gente, mas quem me conhece, esse não é o objetivo. Tem um momento de acolhimento? Claro. Mas tem um momento de tomada de consciência. Porque lá, como terapeuta, na postura e no meu lugar, eu vou olhar para vocês como adultos. Eu vou ouvir a história de vocês, as dores de vocês, mas eu vou pegar na sua mão e vou te falar, olha, você tá olhando pro lugar errado. Se você olhar para cá, sua vida vai fluir, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai ter bons relacionamentos. É sobre isso. Olá, Aurélio! Como você está? Que bom você aqui. Como está o nosso Canadá? Vamos fazer um Mulheres Reconectadas aí no Canadá? Olha eu. Gente, oportunidade, não posso deixar de falar com a Aurélio. A Aurélio é um querido, já me indicou vários clientes e eu fico muito honrada por isso. Sinal de que o nosso trabalho gera, né, consciência, que é o que eu falo para vocês. Se eu não tomo consciência daquilo que está me paralisando, eu acabo vivendo o reflexo, né, desses traumas. Então, que você possa enfrentar esses traumas como adultos. E eu posso te ajudar lá no evento Mulheres Reconectadas, nos dias 14 e 15 de março. Ou você pode me chamar aqui no direct, que eu vou te conduzir no processo, né, naquilo que vai ser melhor para vocês. Vamos lá, de frase sistêmica. É o melhor sacode da vida, só bom. Ai, Verônica, eu queria que você estivesse aqui. Depois você me manda mensagem falando se você estará aqui. A Aurélia diz que está bem. Aqui tá frio demais, eu imagino. Tá menos quantos aí, hein? Eita.
Coisa boa, gente. Deus é maravilhoso, né? As suas... Vamos lá de frase sistêmica. E o código para a frase sistêmica hoje vai ser qual, hein? Adulto. Vamos lá? Eita, menos 22. Aurélio do céu, eu preciso de um preparo psicológico para ver esse frio aí. Eu, hein? Indiquei porque eu sei que seu trabalho é maravilhoso e que os amigos que indiquei me deu feedback positivo. Oh, gratidão. A gente faz com muito amor mesmo, viu? Também queria muito não estar em Goiânia. Ai, que pena, Verônica, mas você acompanha pelos stories. Acompanha pelos stories que a gente vai postar por lá. Vamos lá, então, de frases. Vamos lá. Solange Alves Dias. Agora eu tomo a minha vida. Bem adulto, né? Deixar o povo lá com o que é deles. Ado, cada um no seu quadrado. Natália. Por favor, deixe o meu destino comigo. Tá querendo tomar conta de algo que não te compete, Natália? Ou talvez esteja precisando se posicionar, né? Deixe meu destino comigo. Eu, como adulta, hoje eu assumo a responsabilidade das minhas escolhas. Tem algumas vertentes aí que precisa ser analisada, tá? Juliene. Honrar os pais é aceitá-los como são, sem julgamentos. No tempo que foi suficiente. Imperfeitos como são os pais perfeitos para nós, né? Elisete, seja bem-vinda, Elisete. Vitimismo não traz solução. Essa eu faço questão de mostrar, né? Porque senão o povo pode achar que eu tô aqui, né? Falando. Não, é a frase de reflexão. Eternos locações. Gostei do nome, hein, meninas? A imperfeição facilita a solução. Gente, alguém que tem vida perfeita? Não tem. Mas quando nós olhamos que é nessa imperfeição, é nas dificuldades que nós temos a oportunidade de evoluir, de nos conectarmos com Deus, de ver o poder, né, dele, o agir dele em nossa vida, tudo fica tão mais leve. Glaucinei. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com nossos pais, com a nossa origem e tomamos nosso lugar, temos força. Então é necessário olhar para a vida sendo grata por tudo como foi, ter gratidão pelos que os pais te deram tal como foi. Olhar, né, para a história que te compõe com gratidão, com alegria. Estar no seu lugar. Gente, estar no nosso lugar em todas as áreas da nossa vida. E é necessário você observar. Eu estou no meu lugar aqui no papel de mãe? Eu estou no meu lugar no papel de filha? Eu estou no meu lugar no papel de mulher? Eu estou no meu lugar na minha empresa? No meu negócio? Percebeu que está fora do lugar, alecrim, volta. Volta porque senão vai dar ruim. Verônica, eu vejo você, eu honro você. Olha para essa criança e diga: eu vejo você, eu honro você, eu cuido de você. Que lindo! Quem quiser conhecer um pouco sobre o Canadá e oportunidades, é só me visitar a minha página aí. Gente, segue o Aurélio, ele dá um monte de dicas, né? Nós sabemos que tem muitos brasileiros que pensam, tem a vontade de ir para fora, de ter um trabalho, uma oportunidade. O Aurélio ensina, né, como você pode viver no Canadá. Ele, a família, já estão lá há muitos anos, né, Aurélio?
Então, sigam o Aurélio, é muito bom os vídeos, muito engraçado. Eles mostram muito como é o cotidiano lá, nesse país maravilhoso. Tanara, sinto muito, eu fui arrogante. Gente, parece que minha câmera hoje tá meio... Sinto muito, eu fui arrogante. Pra quem precisa dizer, hein? Ou compreender e mudar a postura. Nem sempre a gente precisa ir lá na pessoa e falar. Mas quando eu compreendo que eu fui arrogante, eu posso mudar a postura. Quando eu tomo consciência, fica mais fácil, né? Tati Mota. Sou 50% papai e 50% mamãe. Quando eu não reconheço isso, eu me desconecto da força que vem deles. Pai, coragem, foco, disciplina. Mãe, intuição, o servir, a habilidade emocional, a facilidade com relacionamentos. Tudo vem da mamãe, viu? Dinheiro, sucesso, êxito profissional, papai, prosperidade. Então, se eu não estou completo dessas duas partes que me compõem, eu acabo enfrentando algumas tretas. Rosimeire Andrade. Querido papai, você é o grande e eu a pequena. Não falou nem de mãe, tá, Rose? Bem direto, papai. Preciso reconhecer esse pai. É preciso liberar esse pai. Liberar do quê? Dos seus julgamentos, das suas críticas, da raiva, do que tá aí. Do trauma vivenciado com essa figura, ok? Simone, mas eu tenho uma boa relação com meu pai. Talvez seja a dó, então. Dó é o pior sentimento que você possa ter com relação a qualquer pessoa. Vamos marcar uma live sim. Gente, eu acho que terminamos, né? Tem mais alguém? Foi uma honra, pessoal, ter vocês aqui. Eu vou fechar a live, porque senão eu não consigo deixar ela salva. Espero vocês na próxima terça, no mesmo horário, ao meio-dia. E reforço o convite para vocês, mulheres daqui de Goiânia e região, ou outros estados, até outro país, que queiram participar do evento, um evento presencial, Mulheres Reconectadas, onde vocês terão a oportunidade de olhar para dentro de vocês, ressignificarem traumas e viver, de fato, relacionamentos, vida profissional com leveza e melhores resultados. Eu espero vocês, continuem ligadinhos aqui, que eu vou sempre trazendo conteúdo. Um beijo muito grande no coração de vocês. Tem 7 meses que perdi meu pai. Rose, lembra que a gente falou de luto hoje? Tem tanto tempo que eu não falava de luto, né? O seu papai, ele viveu o tempo que foi possível a ele e ele te deu o seu bem mais precioso, que é a vida. Honre o seu pai ficando bem, honre o seu pai dando certo na vida. Tá bom? Aurélio colocou, gente, eu tinha um bloqueio com meu pai. Após uma consulta com ela, minha relação virou outra. Ai, Aurélio, foi mesmo, né? Você até me mandou uma foto quando você veio no Brasil e visitou seu pai. Gente, não é à toa que o Aurélio me indicou, né? Para outras pessoas que ele conhece. Então, se eu vivo o processo e vejo o reflexo disso na minha vida pessoal, no meu relacionamento, nas minhas finanças, na minha vida profissional, eu vou conseguir mudar de postura ou não? Claro que vou, tá? Alana, coloquei falta pra você na lista, tá? Beijo grande, meus amores, fiquem com Deus e até terça que vem. Tchau, tchau.